Bom, e a gente volta a repercutir a morte do Papa Francisco, que nos deixou nessa segunda-feira. A gente vai conversar agora com o professor de Ciências da Religião, Carlos André, que explica para a gente como vai funcionar essa sucessão papal, né, e o chamado conclave. Ele está com a gente, né, agora via Meet, né? Então, professor, seja muito bem-vindo aqui ao JC para a gente ter essa conversa. Bom, a gente está ainda lamentando essa perda repentina, né? Por mais que ele tivesse com a saúde debilitada, mas a gente vê-lo nessa missa pascal ontem, né? Dava esperança de que ele estava melhorando. Infelizmente ele partiu. Mas como é que fica agora esse processo de sucessão? A gente lembra que é meio longo, né? Um processo lento, né? Boa noite para o senhor. Boa noite a todas e todos que nos acompanham, boa noite aos que fazem a TV Correio, satisfação estar aqui. Olha, e o que temos agora adiante, além de ser um processo lento, que, como diz o próprio nome, não é conclave, ou seja, com chave, é fechado, ele não é divulgado, ele não é conhecido do grande público. Por sua tradição, ele tem um processo de votação com vários escrutínios até que se chegue ao número necessário. Mas o mais importante é que esse conclave vai ser um pouco diferente, porque o próprio Francisco tanto acrescentou mais países, acrescentou mais cardeais, né? Fomos de 120 para 140. Isso inclui boa parte do que a gente hoje chama de sul global. E a novidade também é o fato de que nós estamos num momento de eleição de um Papa que vai suceder um Papa que nós podemos dizer foi diferente. Diferente em quê? Diferente ao trabalhar com os direitos humanos, diferente ao se preocupar muito fortemente com as questões sociais, diferente ao combater os problemas internos da própria igreja, ou seja, dos mais conhecidos, o problema da pedofilia, e ter todo um processo de abertura para a mulher, além de ter dado guarita às necessidades e demandas da comunidade LGBTQIA+. Então, há muitas transformações que ocorreram a partir daí, e a expectativa, como se viu, inclusive, nos meios de comunicação, inclusive aqui na Correio, é de que haja uma continuidade dessa política de, digamos, modernização ou atualização e de refrescar o próprio ambiente da Igreja Católica ao ponto que ela possa se incluir nos debates atuais. E agora a expectativa é quem vai ser o Papa, né? Se vai haver realmente essa continuidade. Professor, e essa escolha deve acontecer daqui a quantos dias, né? E quantas pessoas, né, vão participar desse processo? Hoje, os cardeais brasileiros que foram entrevistados dizem que ainda não tem um cronograma, é muito cedo, né? Estamos no próprio dia. Não há ainda uma programação, inclusive todos estão em busca, segundo um dos cardeais, estão em busca de informações, e compra de passagens aéreas, programação, etc. e tal. E o conclave em si, ele não tem uma data de começo, uma data de fim, né? Ele tem sim a necessidade de se formar aquele colégio que vai eleger o novo Papa. Ele não é feito como, por exemplo, nos prazos que nós temos no Legislativo, no Judiciário, não. Ele não é feito dessa forma. Hoje foram citados alguns nomes, né? Por exemplo, o jornalista José Luiz Del Roio, que acompanha o Vaticano, acompanha a Itália, citou inclusive o nome de um cardeal, que é o cardeal Tagle, tem origem chinesa e é arcebispo de Manila, nas Filipinas. E outros nomes também de cardeais italianos. Esses cardeais têm, segundo o jornalista Del Roio, um perfil parecido com o de Francisco. Mas ninguém sabe. Afinal de contas, nós estamos tratando de uma instituição que tem uma série de reservas em momentos como esse, e só quando sai a fumaça branca que a gente vai saber realmente. Bom, o senhor citou aí alguns nomes, né, que seria no perfil de Francisco, mas o Brasil teria alguma chance real de ter um Papa? Pois é, segundo o José Luiz Del Roio, que é um especialista agudo em temas do Vaticano, ele vê os nomes de dois italianos além do cardeal filipino, que seria o cardeal Matteo Maria Zuppi e o cardeal Pietro Parolin, que são pessoas que têm a preocupação com os pobres e as preocupações que eu citei antes, que Francisco também tinha. Não apareceu em nenhum dos nomes, nem nas grandes redes internacionais que
fizeram e estão fazendo a cobertura, canais europeus, não apareceu nenhum nome brasileiro. Parece que ainda não será dessa vez. E seria, digamos, seria muito bom que há um Papa latino-americano, outro Papa latino-americano sucedesse. Mas, convenhamos, deve ser menos provável. A ideia, a noção de que se possa ter um Papa asiático é algo muito transformador, até porque a própria linguagem asiática é outra e teria que haver aí toda uma aproximação e reconhecimento para esse novo pontífice que viesse de lá, ainda mais um com origem chinesa. Imagine isso nos dias de hoje. Então, não temos até agora expectativa mais claramente definida em relação a brasileiros. Professor, como o senhor mesmo destacou, né, o Papa Francisco ele trouxe algumas pautas consideradas progressistas, né, revolucionárias dentro do catolicismo. Aí eu gostaria de perguntar isso, qual vai ser o grande desafio do novo líder católico? A gente também sabe que, por exemplo, aqui no Brasil está tendo um movimento em que o catolicismo está perdendo espaço, né, para as religiões evangélicas. Esses seriam dos desafios, ou seja, voltar a crescer, a ser uma religião que tem predominância em algumas nações? Bom, o catolicismo como um todo é imenso, né? 1,2 bilhão de seguidores. Mas é claro que um país como o Brasil, que tem uma tradição católica muito grande na sua própria história, é preocupação para qualquer papa. No entanto, eu acredito que este novo papado terá como maior desafio mesmo manter essa escola de mudanças que Francisco estabeleceu. Porque Francisco vem depois de dois papas muito conservadores, né? O Papa João Paulo II foi polonês, Karol Wojtyła, e o Papa Bento XVI, Joseph Ratzinger, um alemão também igualmente conservador. Francisco chega teologicamente conservador, inclusive eu tive a oportunidade de dar uma entrevista em 2013 para o Correio da Paraíba, à época, jornal, não é? Naquela entrevista de domingo, e eu dizia ali, naquela entrevista, que eu considerava que seria um papado teologicamente conservador, como conservador foi Francisco, o Papa, e, no entanto, seria socialmente ligado a direitos humanos e a outros direitos. E parece que eu acertei. Até aqui se viu que ele tinha essa característica. Temos que pensar que a continuidade da atualização da igreja supera problemas de crescimento. Pode ser aí que, através de uma igreja mais voltada para esse momento onde há tanto desencantamento com o trabalho, as crises econômicas de muitos anos, desde 2008, com a quebra imobiliária dos Estados Unidos, a redução do crescimento salarial há décadas no mundo ocidental, tudo isso pesa. Então, reencantar as pessoas passa também por essas inovações que Francisco aponta, inclusive diferenciando-se de boa parte de igrejas igualmente cristãs, né? Estamos falando dentro do cristianismo, todas aí são cristãs, mas igrejas que muitas vezes não observam muito esse campo do trabalho, das exclusões sociais. Então, talvez esse diferencial faça a igreja, num momento novo, onde o outro mundo é possível, né, como se diz, ter chances de voltar a crescer no Brasil. Mas não acredito que essa seja a prioridade número 1, não. Professor Carlos André, muito obrigado por conversar com a gente aqui no JC nesse feriado. Muito obrigado e boa noite para o senhor. Obrigado a vocês. Tudo de bom, boa noite. Boa noite.